mais um episódio de Evento Resenha. Estamos juntos novamente. Eu, Daniel Dottori, ao meu lado, André Nicolau. Olá, de novo, uma alegria. Cara, que estúdio fenomenal, uma alegria a sua companhia. A companhia do João Matuque, nosso director aqui, cara, numa ilha de edição à la NASA. Cara, é um switcher incrível que tem aqui na Nova CIA. E o nosso entrevistado de hoje é alguém que tem a ver com esse universo da Nova CIA. Vai contar um pouco sobre todas as transformações, não só da Nova CIA, mas do mundo dos eventos, que passou por eventos presenciais, digitais, híbridos. Mas eu vou trazer a primeira pergunta aqui. Júlio Oliveira, quem é Júlio? Essa pergunta é boa, hein? É um cara que trabalha com comunicação já faz uns 30 anos, mexendo com essas coisas todas, eventos, produção de vídeo, produção de conteúdo, enfim. É isso, cara. E a gente estava conversando antes aqui, né? Antes o melhor de começar papo a gravar. de bastidores que eu acho que já rolou nesse Com podcast, certeza né, foi. Cara? Bom E demais. aí, Júlio, eu te conheço, a gente já bateu vários papos aqui. Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, porque você começou num lugar que aparentemente não tem nada a ver com o mundo da comunicação e você para mim, é um grande pensador desse universo da comunicação. Então, conta um pouquinho assim de onde você veio e como veio chegar aqui. Tá. Bom, cara, na verdade eu fiz... Era um jovem da década de 70 ali, onde queria pegar onda e tal. Aí terminava o colegial, na época era colegial, você tinha que fazer alguma coisa. E chamava-se faculdade. É faculdade? E aí você... Chama ainda. Né? E aí você fala, bom, o que tem então? Na época não é que nem hoje, tinha menos coisas, né? Tinha engenharia, direito, medicina... essas coisas assim, né? Eu falei, essas coisas eu não me identifiquei muito. Coisas assim. Aí tinha uma coisa chamada administração, achava um nome meio hard. Aí tinha um nome chamado economia. Eu falei, era o mais abstrato de todos. Eu falei, vou nem nessa aí. Legal, né? A economia é uma coisa abstrata. Até hoje eu não consigo entender economia. Aí eu fiz economia lá, eu eu via durante o curso que não tinha nada a ver comigo, mas era para mim uma continuidade natural do colegial. Só que você chega uma hora que você se forma. E quando eu me formei, eu falei, bom, e agora, cara? E eu não me identificava com aquele universo ali. Embora anos e anos depois, talvez décadas depois, eu comecei a ver que ela teve uma importância grande na minha vida. Mas enfim, isso é outro... Eu falei, bom, então agora eu tenho que cuidar da minha vida. E eu acabei indo para... Assim, apareceu um trabalho que era da primeira geração do que foi chamado produtores de vídeo independentes de São Paulo. Que era 4 produtoras, na verdade. Da onde veio o O2, Olhar Eletrônico, Vídeo Imagem, tinha a TV Tudo... e a Conecta, era onde nasceu as produtoras independentes. E é até engraçado que eu ficava pensando, produtoras independentes, era um nome interessante na época. E eu falava assim, independente do quê, né? A gente depende, né? Do pai e da mãe, porque a maioria deles, o pai e a mãe bancava a produtora. Eu não tinha pai bacana, infelizmente, nada contra, pelo amor de Deus. Só que eu não tinha, então eu era o cara que era agregado nisso aí. Eu aprendi numa dessas produtoras, no caso a Vídeo Imagem. Fiquei produzindo vídeo eu adorei, eu vi uma câmera, falei, o que é isso? Comecei a decupar. Era autodidata total, a gente fazia. Só que era um pessoal que não vinha da área técnica, então foi uma coisa incrível. 7, 8 anos depois disso, eu acabei montando a minha produtora, né, do zero, pequenininha e tal. E depois eu fui vendo um movimento que estava acontecendo de comunicação mesmo. Quer dizer, como é que a comunicação, e no caso do trabalho de produção de vídeo, eu trabalhava mais na área de corporativa, né? Era um mundo onde a pessoa pagava e você fazia, não era tanto autoral como as outras caminharam, né? E eu não tinha nenhum problema com isso, embora o mais legal fosse estar nessa área autoral, do ponto de vista de conversas entre amigos, eu gostava muito dessa, porque era como se direcionasse a comunicação, e eu gostava meio disso. E aí eu comecei a entender que a comunicação estava mudando naquela época, era um modelo industrial que estava virando de serviços. Na minha geração, a sociedade, quando eu nasci em 60, por exemplo, 75% a 80% da população morava no campo, para vocês terem uma ideia, no Brasil. Então, assim, a transformação foi na minha geração. Quem viveu aquilo viveu, quem não viveu não vai saber como é que era mais. Porque agora já vivemos uma sociedade urbana onde tudo aconteceu e muda as relações todas. Essas relações no mundo corporativo mudaram, e a produtora de vídeo, que era uma coisa isolada, a produção de vídeo, e o pessoal de jornalista que fazia começou a se fundir, e as necessidades de comunicação com o que esse universo chamava de stakeholders, públicos de relacionamento, se multiplicaram. Eu rapidamente detectei que
eles não iam ter braço e nem dinheiro, porque as áreas de comunicação não eram poderosas dentro das organizações, elas não iam ter dinheiro nem poder político. Eu falei, então montar estruturas para atender esses caras ia ser uma coisa bacana, porque eles não iam ter braço. E foi o que a gente fez. Então a gente virou agência, misturou... E quais tipos de serviço que a galera demandava ali? Então, porque louco. Você está falando do mundo analógico, não está falando de faz agora um vídeo para daqui uma hora chegar por e-mail, né? Que essa galera... Mas a gente era muito rápido, tá? Mas já tinha uma urgência. Então a culpa é de vocês. Literalmente. A gente queria achar um culpado para essa emergência. Eu tenho que fazer uma trilha em meia hora. O pior é que é literalmente isso, porque assim... E ela vem por necessidade, geralmente, né? Como justamente eu vinha de um mundo que... Eu era um outsider, isso quando eu montei, eu não tinha muito capital, eu não podia errar muito. Eu colocava num grau de eficiência entregar quase rápido. Absurdo. Assim. E qual material, geralmente? Não, produção de audiovisual, primeiro. Vídeo, a gente fazia muito Mas rápido. Era institucional, publicidade, então, treinamento geral? A gente geral? fazia desde videojornais para empresas, lançamento de produto, já algumas peças para convenção. Não tinha uma especificidade. Não, era múltiplo, tome. porque as necessidades desses stakeholders eram múltiplas. Legal. E a gente era muito rápido, porque a gente era tudo muito pequeno, muito menor, tinha menos pessoas envolvidas, a gente saía muito rápido com as soluções. Quando ela vira, quando a gente vira uma agência, ou seja, eu começo a trazer pessoal de design, pessoal de conteúdo, a gente começa a trabalhar com todas as necessidades do universo corporativo de comunicação, todas que você possa imaginar. E eles vinham mais por necessidade de cliente porque por demanda nossa de... Estamos pensando aqui, olha, estou precisando, por exemplo, envelopar uma sala aqui na Avon. Eles faziam uma reforma do prédio, só que o cara que fez a reforma era um arquiteto, ele não identificou aquilo como universo. A gente fez várias, tanto na Whirlpool, que era o pessoal de Brastemp e Consul, né, e de KitchenAid, enfim. A gente fez envelopamento de algumas salas deles em algum momento, a gente fez na Avon envelopamento para ter uma cara mais, nos escritórios deles, uma cara mais do mundo do feminino, do mundo dos produtos deles. Até isso a gente fazia enfim... eventos, fazia produção de vídeo, fazia speech para diretores que vão falar. Eu cheguei a fazer até para o CEO de companhia textos para se falar com o CEO da organização fora do país. Gravando vídeo com textos que a gente fazia. A gente entrou meio nesse universo. O que vocês estão precisando que mais ou menos a gente faz? Esse universo que você fala, Júlia, tem muito a ver com a prestação de serviço, mas num grau hard, né? De você entender todas as necessidades e trazer as soluções. Então você veio começando entregando audiovisual, mas a tua preocupação com a comunicação era tão grande que te abriu possibilidades de escrever discursos, de começar a embarcar no universo de eventos, que começa a fugir do audiovisual. Como é que você enxerga que o teu olhar para prestação de serviço e para comunicação fez essa jornada, né? Porque a Nova Cia hoje ela atende muitos eventos digitais, eventos híbridos, eventos presenciais. Então você tem toda uma transformação que tem a ver, de repente, com a tua atitude, né? Com a tua postura perante a isso. Não tem a ver, sim. Mas assim, tem a ver com isso. Na verdade, como eu não sabia o que eu era, né? Eu fiz economia, fui parar nesse troço aqui. Cheguei, vi uma câmera, falei, legal. Eu viajei na parte de vídeo, adoro vídeo. E depois eu fui vendo que, tem que fazer outras coisas aqui. Por exemplo, eu lembro quando eu fui contratar os primeiros designers, falei, vamos contratar. A minha noção do que fazia sentido, do que fazia era bem razoável, né? E claro que eu tive os problemas, os perrengues iniciais, eu vi muito portfólio de designer que não era do cara, que era de terceiro, que eu fui aprender que pessoas podem trazer portfólios que não são deles. É que você entrava toda hora num setor novo, aí tinha a curva de aprendizagem daquele setor, né? Esse é o lado ruim. Porque te contratava por confiança, o cara vai entregar, ele vai se lascar lá. É mais ou menos isso. E assim, tinha uma coisa de que eu gosto de fazer comunicação. Então assim, e quando você começa a entender como é que isso funciona, é incrível. Então foi natural esse processo. Eu estava pensando das produtoras que começaram comigo lá atrás, eu não lembro de nenhuma que está aqui até hoje. Eu não sei, a que eu fiquei ainda deve estar por aí, mas eu já provavelmente sou maior do que todas elas há muito tempo, porque essa vontade de fazer outras coisas era até hoje. Por exemplo, a gente virou, enfim, o que a gente está virando, né, que é um pouco do evento digital misturado com marketing digital, né? O evento digital, o evento presencial, comunicação e marketing digital, que para mim é o grande lance hoje, quer dizer, é o que eu mais penso. O core da empresa hoje é marketing digital. O core da empresa hoje é eventos
E a gente tem uma unidade de negócios de marketing digital e que a gente está acoplando do ponto de vista de eventos para você fazer a transformação. Porque eu acho que essa é a transformação. Para mim, vai caminhar tudo para isso. Que é o evento não pode ser uma coisa que é muito dinheiro investido em determinadas datas. Ele precisa ter uma... reverberar isso, né? Ter continuidade, né? Construir isso e ajudar enfim, no que for estratégico. É como se o evento fosse um vídeo grande do podcast e o marketing digital fosse os shorts, os cortes ali, para continuar acontecendo o muito vídeo. Mais que isso, cara. É muito mais que isso. Assim, a hora que você começa assim, a pensar sobre isso, porque como a gente tem essas duas... Como a gente tem uma expertise aqui dentro de 50 pessoas, de N áreas, e eu descobri que tem... Eu fui descobrir mesmo, porque quando eu comecei a ver que pessoas entravam aqui, às vezes... com 1 ano, se transformavam num baita profissional, eu falei, cara, o nome disso é sinergia. Cara, foi a primeira vez que eu vi o que era sinergia. Porque como a gente trabalha com muitas palavras abstratas... Vamos ver esses termos para qualquer coisa, né? Só a Coca está com sinergia. Isso. É bem isso. A gente trabalha com muitas palavras que são abstratas, então a gente vai lidando... De maneira geral, uma das críticas que eu faço ao mundo que a gente trabalha é que a gente usa muitas palavras que não significam aquilo que a gente quer dizer, né? E eu me preocupo muito em que a palavra signifique o que ela quer dizer, porque se isso não for muito claro, você dificilmente consegue dar próximos passos, entende? Se você não souber exatamente qual é o seu desafio, ou o que aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, como é que eu construo a próxima etapa? Se as palavras não refletirem isso, que é o nosso elo, dificilmente você vai dar próximos passos. Que legal. Sinergia foi meio essa muito primeira... legal isso. Essa primeira palavra eu fiz sinergia. Eu falei, o que é isso, né? Eu falei, cara, eu vi acontecer. Eu falei, cara, é um cara que chega aqui, conhece muito pouco, e em 1 ano, dependendo da capacidade dele, claro, ele pode se transformar num cara que, se ele estivesse sozinho ou em lugares que tivessem menos universos paralelos para se alimentar, ele seria menor. Eu falei, cara, isso é um ativo. Isso é um ativo. Isso sempre ficou na minha cabeça. Assim. Que tesão. Quando a transformação para o mundo digital começou a acontecer, que ela tem 10, 15 anos, mas fundamentalmente 10 anos para cá, eu estava numa feira nos Estados Unidos da nossa área de eventos, enfim, e eu vi um stand da Adobe, e não sei se vocês conhecem, mas na Adobe lá nos Estados Unidos, dependendo da feira que você vai, eles fazem stands que são retângulos de cadeiras e um cara apresenta o que eles estão fazendo com determinados softwares, e quando eu falo esses caras, eu tô falando... dos softwares mais absurdos. Tô falando de Hollywood fazendo coisas, os caras de evento. E eu vi um cara que... Tô falando isso há 15 anos, sei lá, 10 anos atrás, mais ou menos. Era um cara que entrou lá para falar sobre mídias sociais da universidade de não sei o que, Harvard. Eu não lembro, meu inglês é ruim. Mas eu falei, mídias sociais? O que é isso? Há 10, 15 anos atrás, na área de eventos, de produção de conteúdo. Cara, eu fui lá ver a palestra e o cara falou basicamente o seguinte... Não sei se, nos Estados Unidos, eles normalmente são assim, você tem 2 caras na área, um é presidente, o outro é vice-presidente, né? Não é que nem nós, tem culpa, a gente fala, eu trabalho aqui. Não, lá eles... Né? E eu achei gozado, já que o cara apareceu, eu sou presidente da área de mídias sociais da Universidade de... O outro era vice-presidente. Eu falei, pô, tu tem 2, né? E aí eles mostrando como é que eles fizeram. E eu fiquei, cara, eu falei, que é isso? Resumindo a história, eles saíram de relacionamento com, se não me engano, algo próximo de 20 mil pessoas, para 2 anos depois, com 2 milhões de pessoas ativo. Eu falei, como é que é? Eu falei, cara, é isso. Assim, eu trabalhei até hoje para que comunicação fosse determinante dos processos. O mundo industrial, os presidentes eram engenheiros. Eu estou convencido de que os próximos presidentes das grandes organizações serão de humanas, serão da nossa turma. Então eu falei, cara, é isso. Esse é o elo perdido da humanidade de comunicação. E eu me apaixonei por aquilo. Vim para cá, falei, o que está se pensando nisso no Brasil? Pouquíssima coisa estava sendo vista. Eu conheci uns caras num curso que eu fiz. Era uma época que eu estava fazendo cursos para entender algumas coisas, enfim. E eu fui parar num curso na INSPER de marketing digital, há uns 10 anos atrás. Imagina, né? O negócio devia ser... Só que eu cheguei lá com os caras, bicho. Assim, até hoje, na minha opinião, são os caras que dão a melhor visão disso do mercado. E conheci um cara ali que chamava-se Gustavo Reis,
que era o cara, um dos 2 caras que conduziam um curso, que era um curso incrível. E eu fiquei muito apaixonado por aquilo. A gente acabou fazendo um acordo, ele virou meu coach durante alguns anos. Hoje ele é meu sócio em alguns projetos que a gente tem. Nós viramos amigos, e ele virou meu guru, eu costumo chamar o Gus, é meu guru. E ele ajudou a gente a trafegar nisso aí, a gente montou uma empresa de marketing digital que trabalha em paralelo. E como a gente tinha uma empresa que estava trabalhando aqui e em eventos, a hora que eu comecei a juntar essas coisas, cara, apareceu um mundo incrível. Mas diz alguns exemplos aí. Tá, então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Fica muito legal. Vou falar assim, imagina o seguinte, cara, imagina que hoje você tenha mídias, né? Você tem a mídia Instagram, você tem, não estou falando da mídia televisão, rádio, importantes, tudo certo. Essas mídias que são acessíveis a todas as pessoas, né? Porque teoricamente as mídias acessíveis a todas as pessoas eram as antigas, né? Televisão, TV aberta. Só que assim, apareceram outras, né? Essas mais segmentadas, mas apareceram outras, mais independentes. E aí você começa a entender tudo que está acontecendo, né? Porque tudo que está acontecendo deriva disso. Eu acho que quando forem estudar coisas o que aconteceu no começo do século XX, o que eu chamo de sociedade que ainda é industrial, vai ser o momento do pós-industrial a partir de agora, quando o digital ocupa o seu espaço e transforma tudo. Porque é dele que a transformação, é onde você consegue tirar a voz de os grandes achismos, caras que tinham dinheiro, porque se você for ver, quem tinha dinheiro falava, quem não tinha dinheiro não falava. Ponto. Podia falar melhor, podia falar pior. As famílias mais ricas eram as donas de jornais impressos, né? E a gente está nesse momento de uma certa transição com isso, né? Isso. Porque isso existe muito intensamente. Então, assim, eu acho que o mundo pós-industrial, para mim, é esse. Onde quem tiver conteúdo vai ter gente para escutar. Naquela época, se você tinha dinheiro, você falava, quem não publicava, não falava. Não tem voz. Então, nada contra, muita gente falava coisa legal também. Só que era assim. Esse mundo digital, quando você começa a ver, ele dá voz para os segmentos, né? E você fala, bom, legal, então quais são as primeiras mídias que apareceram desse mundo? Bom, aparece o Facebook, aparece o Orkut na época, foi Facebook, Instagram, hoje, o TikTok e tal. Legal. O que o evento tem a ver com isso, né? Putz, cara, eu acho que o evento hoje, ele pode funcionar, especialmente para certos contextos, como uma mídia independente. Como assim? Imagina que, quando você constrói via universo digital, você constrói isso por leads. A palavra lead, uma lead quente, lead frio. Normalmente, a gente tem experiência com isso, quando você faz uma ação, normalmente você vai lidar com 80%, 90%, 95% de leads frios. Para você catar no meio dele, escolher, achar, dependendo da sua inteligência de como lidar com essas variáveis, os caras que você vai se relacionar, que é um jeito bacana, funciona, lá. Quando você vai para eventos, você fala, em evento eu consigo só lead quente ali. É só lead quente ali. Não é isso? É isso. É só o perfil que já a super bacia já foi jogada, né? Sobrou ali o que eu faço com isso, né? Como é que eu construo a inteligência? O cara que está numa feira, né? Só para contextualizar quem está ouvindo, tá lá 10 mil pessoas que gostam de tecnologia. Todo mundo correlacionado, o interesse muito próximo. O evento, o grande barato do evento, e ele vai continuar tendo a sua importância do jeito que é também, como a televisão tem, né? Ótimo. Tá lá os 10 mil caras que ele falou, ou quentinhos, de ou evento menor, de como usar rúcula, vai continuar, que é quente, mas não quente. Imagina, a hora que você começar a imaginar que isso é um pano de fundo, que se você tiver fornecedores e clientes no Brasil inteiro e na América Latina, você pode falar com os caras no mesmo momento, trazer coisas. Cara, agora que você começa a pensar nisso, você fala, cara, os caras não estão vendo isso, mas uma hora vão ver. E a hora que eles verem, quem tiver conhecimento dessas duas áreas, porque hoje eu escuto em muitos clientes, não, mas isso aí... Você está explodindo minha cabeça, cara, tá bom demais isso, cara. Eu preciso trabalhar, cara. Meu Deus, cara animal, cara. Maravilhoso. E a hora que você começa a pensar nisso, assim, você começa a olhar e fala assim, cara, hoje eu escuto no varejo, assim, o conteúdo, eu pego lá, então um jornalista que fala, como é que é? Nada contra jornalistas, mas, cara, esse mundo é muito mais complexo que isso. Cara, hoje em dia, você está lutando por audiência, você está lutando por atenção. Você está lutando por atenção, você vai botar um cara a fazer... Cara, você tem que ter áreas de inteligência. Você tem que ter muita gente inteligente em várias áreas, pensando juntas, para tentar chegar naqueles objetivos. Senão você pode estruturar um projeto e dar errado, ou dar certo no como também.
E isso ainda não é uma coisa visível, porque isso quem fazia dentro das empresas era um outro, era a agência de publicidade. Cara, acabou isso aí, acabou. Mas para entrar nesse universo, tem que ter uma certa coragem também, né? Das empresas, dos parceiros ali, de apostar em você e falar assim, não, tudo bem, vamos fazer tudo diferente. Que de certa forma, todo mundo, quando faz um evento ou quando tem uma resposta de uma ação publicitária, mede o que deu certo, o que as pessoas gostaram ali. E aí acaba se repetindo. E como é que você muda desse lugar da repetição para esse lugar que é mais difícil, né? Você vai entender daqui 100, 200 anos, que nós estamos vivendo na época pós-industrial. Se isso for verdade, não sei se é, quem sou eu? Estou só pensando, só me dou o direito de pensar algumas coisas. Cara, eu estou convencido de que uma das coisas que acabou, e evento tem a ver com isso, pessoal, marketing e vendas não tem cabimento trabalhar do jeito que eles trabalharam até agora. Acabou, foi ótimo, maravilha, 4 pesos do Kotler. Valeu, obrigado. 5 ótimo, 0, maravilha, 5, 0, valeu. Vão continuar funcionando, não sei como televisão vai continuar. Agora, marketing e vendas estão juntas, no mesmo funil. No mesmo funil. Não dá para você separar o marketing, eles estão juntos. Então, isso começa a romper com os quadradinhos das organizações. Elas precisam do modelo tayloriano para funcionar. É importante, porque as decisões... É muito bonito tudo que eu estou falando, mas na hora que você vai administrar budget, você precisa ter os quadradinhos. Como é que faz isso? Como é que você sai? Porque imagina isso que eu acabei de falar. Vendas tem budgets, marketing tem separado. Budget. Vamos juntar. Quem é que perde e quem é que ganha? Meu amigo, vai ser uma guerra aqui. Não é que problema difícil meu. até medir, né? Quando sai uma venda, ela veio da parte de quem? Do vendedor, que tem uma hora. Quem fez o quê, né? O poder de venda, ou foi a campanha que gerou o marketing. Mas foi para não. Mas aí teve o remarketing que impactou depois o cara quando ele estava no site do Mas quando você junta todo mundo quer ser pai, essas informações, você tem isso. E essa é a transformação. Enquanto você não teve como saber de onde veio a venda, ok. Mas hoje você sabe. E se você sabe, então não tem mais como ter essa dúvida. Portanto, essas áreas têm que estar integradas. Mas você sabe o último ponto de venda, né? Você sabe onde converteu. Não. Dentro do fluxo, você sabe a importância de cada ação para aquela venda. Claro! Você sabe tudo. Muito legal. Você sabe tudo. Não é assim, não, senhor. Toda a jornada desenhada... É como se tivesse, sei lá, 80 elementos ali dentro de uma equação que gerou a venda. Qual foi a importância de cada um? Cada uma delas. Na estrada aqui, o Route 66 vale... Na verdade, é mais que isso. Muito legal. Na verdade, é como você desenha isso para ser medido isso. É o contrário. Tá? As pessoas normalmente têm essa visão, né? Então, quando chega no fim... Eu tenho medo desse assunto. Porque eu acho que isso também está muito em psicologia... da economia, né? Você vai falar dos caras do Kahneman, isso aqui, porque às vezes também a gente está achando que o dado tá... Porque o dado está ali, ele está apontando, mas talvez também as pessoas estão dizendo que aquilo, a inteligência que mediu, acha que eu mexo com isso todos os dias. Eu não acho nada, eu só vejo, constato coisas. Então, isso que eu quero dizer, a gente hoje, uma das coisas que aconteceu nessa sociedade pós-industrial, que eu acho que a gente está vivendo agora, né, é que o número de informações que você precisa para viver é muito grande. Então, a gente começou a se acostumar. Eu acho que isso também tem um pouco da tradição cultural brasileira, mas é um assunto que também a gente costuma achar muito, sem muita base. Eu acho que... Peraí. Em alguns assuntos, especialmente aqueles que você for profissional, cara, é importante achar a palavra. Quando a palavra aparecer achar, fala, achar não dá, né? Como é que a gente pode dar um nível abaixo dela? Olha, eu tenho uma informação que, já é alguma coisa. De onde veio essa informação? Puta, esse cara aqui não vale. Tira. Se você conseguir selecionar já curadorias que representem algo próximo do que pode fazer sentido, já é melhor do que eu acho. E se você descer, eu acho que esse é o caminho, né? Então, isso que eu estou te falando é o seguinte... Pode acreditar em mim de que o mapeamento e a criação dessas jornadas, ela te dá informações gerenciais claras. O que não quer dizer que elas vão determinar o seu caminho. E nem que serão as mesmas, né? Não. Nem que se manterão, elas se variam. Claras neste momento. Né? E também que não tira o aspecto humano. Que você fala, então a máquina... Não, porque o insight, me parece que a gente está vivendo hoje a época do insight, ou seja, como é que eu leio as informações. Não basta ter informação. Eu preciso saber como é que ela foi construída, eu preciso saber o que eu queria ter de informação. Então, criar os parâmetros iniciais é mais importante do que as respostas, porque se você tiver parâmetro final e não tiver criado os parâmetros iniciais
você não vai ter como fazer essa relação. Então, assim, é uma coisa um pouco mais complexa. Completamente. Mas o ponto que eu queria... eu me perdi um pouco no raciocínio agora, onde eu estava antes desse... Deixa eu ver se eu lembro. Sobre o achismo ali, né? Não, enfim, eu vou pegar uma hora ela se engata. Que é mais ou menos assim, você conhecer esse caminho aqui, ele vai... você vai ter informação gerencial. Só que na hora de você utilizar essas informações, vem um insight, que é humano. Como eu leio essas informações? Entendi. Como eu leio e dou os próximos passos? Isso, na minha opinião, é o nosso maior ativo contra a inteligência artificial. A inteligência artificial vai fazer a dela, pode ser melhor, eu posso estar viajando aqui falando besteira, quem sou eu? Eu sou só um cara pensando, um livre pensador, mas eu fico pensando que quanto mais inteligência artificial existir, mais média nós vamos encontrar. Mais padrões a gente vai ter, e aí a pitadinha do sal é que vai fazer, de novo o humano fica na margem. Isso já está rolando desde já, não vamos precisar. Então, esse tráfego e o evento é uma nova mídia. E é assim que eu entendo isso. Opa, cacete. Deixa eu fazer uma pausa comercial aqui do nosso merchan rapidinho. Aí depois eu trago outra pergunta. Você já emenda? Vai, vamos lá. O que a gente tem aqui? Você que acompanha a gente, você que está nos grandes eventos, já conhece os Matuquinhos, cujo fundador está aqui com a gente, João Matuque. Que tirou essa ideia genial. Os suportes de microfones aqui continuam como sucesso total. E temos uma novidade, né, doutor? Dessa vez temos uma novidade. Você que está acompanhando o evento Resenha, escreva aí um comentário dizendo: quero participar do sorteio. Todo episódio nós vamos sortear 2 Matuquinhos. Todo mundo que comentar e estiver inscrito estará automaticamente participando do sorteio para ganhar o seu parzinho de Matuques. E a ideia do Matuquinho veio de que microfones rolavam e caíam e ele teve que parar com isso de alguma forma. Uma grande ideia. É isso, concordo. E não existia isso. Então o Matuquinho fica aqui, ó, o microfone fica ali bem apoiado. Cara, tá muito fácil de ganhar porque tem pouco comentário ainda no nosso podcast. Daqui a pouco vai ser milhões de pessoas comentando. Que, assim, nós estamos falando de um monte de coisa. Até, falar de uma coisa concreta é bom pra dar porque eu falei, gente, vamos voltar aqui para a realidade. E aproveitar esse momento para agradecer já também a parceria, onde nós estamos gravando essa sequência de episódios do evento Resenha aqui nos estúdios da agência Nova Cia, que nos recebeu super bem, com um café quentinho, com uma estrutura incrível e com um papo excelente. Além desse papo que vocês estão vendo aqui gravado, o papo antes estava sendo incrível também. Opa. Não é mesmo? E eu arroba agência Nova Cia. Por favor, siga nas redes sociais. E eu vou trazer já mais uma pergunta. Eu não sei nem quanto tempo que a gente está aqui, mas acho que estamos dentro do nosso tempo. Tudo isso que você foi falando de muitas coisas são pensamentos e leituras do que era o mundo, do que vai ser o mundo, do mundo que a gente vive. E aí você vai escolhendo suas jornadas. Como é que você coloca todo esse pensamento, em prática quando chega um evento para você, quando chega uma demanda para você, e muitas vezes aquela demanda é uma repetição de algo só com um layout diferente. Quando o cliente não quer saber de inovação. Quando ele não quer saber de inovação ou de pensar em nada, ou de arriscar um pouco, que pensar envolve arriscar, não tem como, né? Como é que você consegue transformar isso? Falar assim, a tua ideia é legal, tudo bem, já fizemos durante 10 anos desse jeito, mas a gente pode usar várias ferramentas aqui diferentes que vão colocar a tua marca de uma outra forma perante as pessoas da sua própria marca, e aí, a partir daí você vai reverberar isso de outra forma para o mundo. Bom, primeiro, eu sempre paro do princípio, como eu falei, como eu trabalho no universo corporativo, eu paro do princípio que as empresas têm seu core business. Então, a gente trabalha com algumas empresas do setor de beleza, setor financeiro, setor de linha de produtos, linha branca, coisa que vale. Eu parto do princípio que elas têm que ser... E de atacado de supermercado e tal. Eu parto do princípio que elas têm o seu core business e que esse aqui não é. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu parto do princípio que o que ela quer de um fornecedor dessa área é que ele pense isso para ela, mesmo que ele não diga, tá? Porque às vezes ele não vai dizer. Porque aí nós também entramos no mundo de seres humanos, né? Seres humanos não gostam de dizer assim, olha, cara, eu não sei o que eu vou fazer direito, eu preciso de uma ajuda aí, você pode me dar um help, eu tenho essa necessidade. Eles raramente vão fazer isso, né? Seres humanos normalmente vão fazer, olha, tenho aqui eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e você tem que entender nas entrelinhas que ele está, na verdade, tentando se preservar, porque, né, e a gente tem o nosso papel a cumprir, que é assim, então, assim, quando você fala, não, mas me importa pouco o que o cliente quer ou deixa de querer, até porque o dinheiro é dele, ele vai fazer o que ele quer. E isso vai ser respeitado, óbvio. Me interessa mais é o que eu posso fazer por ele. Ou seja, como é que eu entendo... Assim, o meu expertise é entender um pano de fundo que eu acho que ele dificilmente vai ter como fazer isso. Ou seja, as variáveis que ele trabalha, nós trabalhamos com elas, em boa parte dos clientes,
no mundo aberto. O que eu posso trazer dessa experiência para ele ali? Então eu vou fazer coisas que ele não me pediu, eu vou fazer. Porque ninguém me diz o que eu tenho que fazer, eu faço aquilo que eu acho. Ele pode ignorar, ele pode pegar, a gente sempre faz, enfim, ele pode fazer o que ele quiser com aquilo, mas eu vou fazer aquilo, porque esse é o meu expertise, entende? Eu não estou aqui para fazer, assim... Eu estou no mundo para ser feliz, aquelas coisas lá, aqueles chavões todos lá, né? Mas eu estou aqui para ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Esse é um dos desafios que... Eu não estou aqui... Eu tenho um pouco de crise com esse negócio de ser... Eu escuto muito ser feliz, ser feliz. Cara, ser feliz é legal, mas eu fico pensando se os nossos antepassados lá tivessem essa preocupação de ser feliz, né? Ou a gente não tivesse chegado aqui, né? Não tinha tempo, né? Eu acho assim, tem preocupações maiores do que ser feliz. Ser feliz é legal, claro que é. Talvez seja... Mas, cara, tem outras, né? Que é tentar ser o melhor ser humano que você puder. Isso, o lado profissional está muito ligado, né? Ser o melhor profissional é quase como... Cara, ela tem muito a ver com a sua vida, como você vai lidar com as coisas da sua vida. Então, assim, a gente é uma empresa que está preocupada com isso também. Não é modo de dizer, eu pelo menos estou. Algumas pessoas dessa empresa estão, outras não devem estar, mas e como eu sou um dos donos, então... a maioria tem que estar. Sorry, pessoal. Sorry, people. Então, assim, a resposta é meio essa. Eu não trabalho para o que o cliente me diz para fazer. Eu levo em conta, entrego o que ele me pediu, mas eu vou pensar do meu jeito e vou levar. E aí começa uma viagem. Você falou de ética, né? Porque aí a sua ética é ética. E isso influencia como na sua relação com o cliente? Porque é muito bacana você falar isso. Isso é um objetivo meu no que eu faço, o seu. A gente se conhece trabalhando junto também no que você faz. É entregar além do que a pessoa está esperando. Porque entregar o que ela está esperando é o mínimo que a gente vai fazer. Pois é. Mas você fala assim, cara, eu vou entregar o que você está esperando, é legal, mas eu quero entregar algo que você se surpreenda e fale, uou, isso é demais. Mas tem uma coisa aí que é mais interessante do que é o seguinte, o que é essa coisa a mais? Cara, essa ia ser a pergunta. Então, olha que interessante, né? O que é essa coisa a mais? Nós podemos aqui fazer discursos sobre isso, né? Para entregar a coisa... Como palavras são importantes, né? Entregar uma coisa a mais é super importante, porque sempre a gente tem que fazer o a mais. A gente vai ficar nesse a mais aqui e pode falar sobre ele meia hora, uma hora. Né? Pode. E o que é esse a mais? Não sei. Vamos tentar descer. Cara, é um lugar onde você vai se testar em cima da sua curadoria pessoal e da sua equipe e tentar transformar isso em algo que faça sentido para uma outra pessoa em outro contexto. É isso, cara. É dramático, não tem nada de legal. Ah, que legal. Não, é angustiante. Porque envolve muito risco, né? Que choram, cara. Envolve muito risco. Júlio, deixa eu fazer a pergunta. Quando você chega com um projeto que, pelo que eu entendi, vai chegar lá o arroz e feijão que o cliente trouxe, alguns já te conhecem e sabem que você vai vir lá e vai sentar na mesa um monte de coisa, mas outros, talvez não, você vai ter o seu plano, o outro nível ali, né? Guardado. Como que você apresenta na mesa? Por exemplo, você tem uma reunião de meia hora, o projeto tem outros competidores ou não, é só você. Como que você fala desse outro que você fala, putz, isso aqui também é legal? Como que você apresenta na prática? Isso até para nós, porque a gente lida com tanta gente criativa que o cliente propôs uma coisa e você fala, cara, falo ou não falo, não vou, não como vou. falar até, né? Pegar dessa experiência do Julião, primeiro... Como que você senta na mesa e fala, cara, mas isso é animal, cara? Bom, primeiro você falou do falo ou não falo, né? Eu acho que isso é importante, né? Assim, é um momento, é um dilema, ok, eu compreendo, porque assim, nós estamos numa relação mais frágil, a gente sempre está numa posição mais frágil, né? Ou normalmente está numa posição mais frágil, né? Ou você vai construindo seguranças, né? Quer dizer, eu imagino que... enfim, eu não vou falar que eu imagino mais, porque eu falei bastante, mas eu vou falar sobre, assim, é um dilema, porque você não quer falar algo que o cliente possa ter uma ruptura, né? Então, cuidado... Eu estou tentando entender, que coisa você fala ou não fala, o que é isso, né? Na prática, né? Vamos descer um step, vamos tentar entender as origens das coisas, então a gente fica nesse... Se você tiver essa pergunta... que traz esse risco, né, da ruptura. Pois é, mas se você ficar assim, falo ou não falo, ela não tem solução teórica. Você reparou que ela não tem solução teórica? Falo ou não falo? Escolhe, falo ou não falo. É pobre, é um dilema pobre. Como é que eu torno esse dilema mais complexo? Desce um step. Bom, eu tenho uma proposta aqui que eu acho que faz sentido. Você acredita nessa proposta? Como é que você faz para que ela seja suficientemente power, mas ao mesmo tempo flexível para que possa compreender momentos de uma conversa para que ela possa... É sobre isso que eu estou falando. E aí ela fica complexa. E aí... poucas pessoas podem trabalhar. Para que ela tenha portas de entrada também para... Aí começa a virar o game. O game, na minha opinião, está aqui. E aí é um game de quem tem mais
é o game que me interessa. É o game que onde quem tem mais figurinha põe na mesa. É um mundo de seres humanos. Cara, o nosso mundo aqui, o mais legal do nosso mundo, das ciências humanas, né? Que é o que a gente, eventos, seres humanos e tal. É isso, cara. É que a sua curadoria pessoal, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você construiu, que faz sentido para você, pode ser aplicado. Tá no jogo. E não tem como ser igual. Então, claro, a construção de segurança, ela tem a ver com como você construir segurança na sua vida. Porque se você não tiver segurança na tua vida, você não vai apresentar algo com segurança, ponto. Porque se o cliente falar um A, ele pode te destruir. É isso. Se você não tiver pensado em como... Então é um mundo que alguns vão poder trafegar, outros não. A gente pode trafegar nesse mundo porque a gente tem um grupo aqui que faz isso, que corre esse risco, que gasta tempo para burro, que não é pago normalmente pelo cliente, porque quando você faz uma proposta, a gente sabe disso, aqui no Brasil não é paga. Lá fora é paga. Lá fora, em alguns países do mundo, do primeiro mundo, eles pagam por propostas, as empresas mais, enfim, que trafegam num universo mais... ético no sentido de respeitar um pouco. Aqui no Brasil a gente entende que é um mundo mais onde os prestadores de serviços estão numa posição... Não é uma sociedade que tem a riqueza que poderia ter de construção de evento ou que deveria. Está em outro nível na pirâmide ali, né? Não dá ainda para... Então eu quero dizer o seguinte, a gente sempre tá numa posição de tentar acomodar. Agora, você precisa, portanto, ter construído um processo de segurança pessoal, de conhecimento pessoal, que você possa sustentar suas teses. Porque, no fundo, nós estamos discutindo se você pode sustentar suas teses. Tem a ver com você como pessoa antes do evento. Ou então você vai para o evento fazer o que te pediram. Ótimo. Tem muita gente que faz isso e faz bem. E é um diferencial em muitos dos eventos também. Tem evento para... Mas a gente gosta de fazer aqueles onde a nossa personalidade possa contribuir para criar valor para aquele cara. Porque, cara, se a gente conseguir fazer isso, eu fico mais friendly com ele. Ele vai me reconhecer como um cara que cria valor para ele. É esse mundo que eu quero jogar. Tem outros caras que jogam em outras com vantagens. Você teria um evento para citar pra gente, assim, que você fala, cara, esse aqui foi legal, meu, lembro desse aqui, foi... Cara, tem. O último que a gente fez agora pro Boticário foi isso, foi sensacional, foi uma experiência incrível, porque a gente teve um conceito inicial que foi aplicado desde antes, durante, depois. A gente estruturou uma coisa que a gente chama de New WhatsApp Media, foi um nome que a gente deu para como a gente se relaciona com o WhatsApp, porque eu acho que o WhatsApp ele tem um papel fundamental muito maior, na minha visão, respeito outras, obviamente, do que aplicativo, coisas que são mais de você ter um relacionamento passivo ou o ativo no sentido de você precisar de algo, mas naquele que é o de você criar dinâmicas, né? Como é que você... Enfim, eu acho até que o Anderson pode falar mais sobre ele, porque ele foi o diretor do evento lá, eu fico na parte de criação. E na parte de criação, cara, uma outra coisa interessante é que quando você cria uma proposta dessa, normalmente, quando a gente vende essa proposta, quando ela é comprada, ela vai se transformar. Existe o segundo processo criativo, né? Que é você vende uma coisa e ela vai ser realizada, ela vira uma outra coisa. E normalmente ela tem uma transformação grande. Coisa de 40% a 50% dela. Caraca. Algumas para melhorá-la, algumas para relação custo-benefício, que vale a pena, que não vale a pena. Mas então ela tem uma época viva, né? E a minha experiência maior é sempre na hora da apresentação das propostas. A gente fica vendo o encantamento das pessoas por como você trabalhou o conceito deles, né? Como é que você conseguiu trazer aquilo para fazer... Como é que você ampliou a visão das possibilidades daquilo, mesmo que não seja executada, mesmo que te volte para outra. Porque, cara, tem isso também, né? Não importa, o jogo não é o nosso jogo não é um jogo de uma padaria que está numa esquina que algumas pessoas passam de vez em quando. O nosso jogo é outro. A gente não é de lojas americanas que você vai comprar. Nosso jogo é um jogo de relacionamento. E esse relacionamento, como é que eu jogo esse jogo de relacionamento? Como é que você escolhe pessoas para se relacionar na sua vida? Provavelmente para as pessoas que você se identifica, que você tem mais, que pode te acrescentar algo, que você tenha mais coisas para falar. E aquele jogo que parece que não foi do seu jeito, parece que não se ganhou naquele momento, a gente não faz ideia dos derivativos ali. Então, assim, coisas que por isso que eu falo assim, não importa muito só o que o cliente me diz, claro, mas me importa como eu vou trabalhar com aquilo que ele me deu. Porque isso vai criar relacionamento. Uma hora ele vai lembrar daquele cara. Toda a nossa trajetória, mesmo antes de trabalhar com eventos, foi assim, como eu sou de família simples, né? Família classe média simples. Eu
não estudei nos colégios certos, não tinha frequentado os lugares certos onde você sai com clientes. Eu conheço pessoas, amigos que saem já com seus clientes, já tem nada contra, adoraria ter, mas por acaso minha trajetória não foi assim. Então eu dependia de ser esse animalzinho. O que eu posso fazer para criar diferenças e tal? E foi mais ou menos isso que eu fiz. E muitas vezes num evento, é muito bacana escutar isso tudo que você está falando, porque tem até a ver com essa convicção, com você acreditar na tua ideia. E muitas vezes você faz com que a pessoa confie em você pela tua postura, pelo que você apresenta, pelo que você fala. Tá vendo? O teu conceito é esse, vamos abordar dessa forma, vai ser diferente do que vocês já fizeram, mas o resultado vai vir assim, sabe? Não é tão bonito assim, hein? Não, tudo bem, mas... Desse jeito aqui, tem pessoas que vão achar legal, que vai acrescentar, outras que não, porque é um mundo humano, né? Sim, mas aí que vem... vem... pode não gostar do seu jeito, pode ser mais agressivo. Mas aí que vem... Porque aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, você, de repente, leva um monte de informações, um monte de ideias, e como tudo aquilo deve acontecer. Você falou que muitas das ideias sofrem aí 40%, 50% de modificações. Muitas vezes acontece, além dessa modificação de 40%, 50%, da pessoa gostar do teu speech, mas falar, cara, eu quero que seja você e a tua empresa para realizar, mas eu quero que a gente faça o evento quadradinho como sempre foi. Claro. E aí claro, como que fica? Não, existe uma frustração da tua parte? Não, de jeito nenhum, cara. Talvez eu tenha me expressado mal quando eu falo assim, o evento quadradinho. Não tenho nada contra o evento quadradinho. Não, nem a gente tem. No seguinte sentido, cara, cara, eu respeito o dinheiro do cliente. Ponto. Isso é uma coisa, assim, não é modo de dizer, não é? É de verdade. Cara, eu sei quem me paga minhas contas. Então, cara, se pra ele aquilo, naquele momento é o melhor pra ele, eu vou ficar feliz de fazer aquilo daquele jeito. De verdade. Cara, a gente faz uns trabalhos aqui que a gente, é minha opinião, né? Faz muito bem o nosso trabalho de base. A gente é bom. Assim, a gente aqui é bom. Ou seja, o beabá aqui, você conhece, doutor? O nosso beabá aqui, cara, é um beabá, tem gestão, cara. Aqui tem gestão pesada em todas as etapas do trabalho. A gente desenha situações. O que é aprendido tem lugar para ser colocado, para ser refletido a cada evento novo. Cara, a gente é muito bom no beabá. E a gente faz um beabá muito bem feito, que é bom. Cara, assim, veja, deixa eu tentar trabalhar um conceito aqui. Eu não faço nada para mim. Eu posso dar a impressão, eu não faço para mim, eu faço para ele. Não, mas você não deu essa impressão, não. Mas você tem a impressão que você apresenta possibilidades e caminhos. Mas, do ponto de vista filosófico, funciona mais ou menos assim. Se a gente tiver capacidade de entender um briefing e transportar para a gente, e a gente entender o perfil dele, as características dele, e fazer alguma coisa que tenha a ver para mim, dentro do que eu entendi, do que ele me passou, é isso que a gente faz. Mas é ele. É como se eu estivesse tentando entender o ele dentro do eu aqui para fazer... Porque, cara... Eu tenho os meus próprios projetos, nós temos aqui os nossos próprios projetos, nós temos projetos desse mundo que eu falei agora há pouco, de como colocar essa TV viva junto com o marketing digital. Eu tenho esses projetos, eles são meus, eles eu faço do jeito que eu gosto, que eu quero e como eu acho que deva ser feito. Esses aqui, eu vou tentar me aproximar ao máximo daquilo que seja confortável para aquele cliente. De maneira nenhuma eu sou um criador frustrado, como era as agências de publicidade antigamente, né? Puxa, eu não fico frustrado com nada. Pelo contrário, quando um cliente me dá uma oportunidade de fazer algo para ele, para mim é uma dádiva, dá vontade de pegar um sininho e bater aqui. Cara, a gente é bom para fazer beabá, a gente é bom para fazer coisas diferentes. É isso, cara. That's the game. E eu tenho 50 pessoas aqui, cara. Você falando das pessoas, você citou um dos parceiros que hoje é seu sócio, acho que é Eu tenho alguns sócios, né? Como que você escolhe a galera para ser... Como você escolhe seu time, assim? Cara, essa é uma pergunta legal, né? Porque assim, é tão diverso pelo jeito. Porque assim, cara, eu como eu falei, eu sou de uma família de classe média normal, simples, né? Então, cara, quando eu fui vendo, eu falei, cara, como é que você faz para atrair talentos? Talvez não fosse essa palavra na época, mas era mais ou menos isso. Se você não tem dinheiro. Porque dinheiro, cara, o mundo industrial, uma das coisas dele que eu acho engraçado é que quem tem dinheiro tem, quem não tem dinheiro não tem, ponto. É assim que foi. Não tinha nenhum duro que fazer, não tinha. Na época, só fim do século XX é que você começou a ter os carinhas que, com algum conteúdo, e o século XXI não, mostra que se você tiver uma boa ideia, um bom projeto, dinheiro tem na sociedade para colocar nesse projeto. As startups estão aí, vê quantas que enfiaram milhões, não deu em nada e vão para outra. Na minha época de moleque, quando eu tinha 30 anos, 20 anos, não tinha. Eu tive que começar do zero, sem carro para ir nos clientes. Eu lembro que quando eu montei a primeira produtora, eu tive que vender minha motinho para fazer... Desculpa, vender meu carro.
Vendeu um Fusca que eu tinha, comprei uma moto e quando chovia, eu não tinha celular para avisar o cliente que eu não ia na reunião, eu ficava embaixo de pontilhão lá. Ou seja, era um mundo com menos dinheiro. Hoje não, o mundo tem mais dinheiro, né? Mas pegando assim, como é que você faz para não ter dinheiro e atrair talentos? Boa, participação na empresa. Animal. É assim que faz. É isso. Se você detecta esses caras, tem que trazer ele para perto de você rápido. Perfeito, cara. E eu faço isso desde 20 anos atrás. Cara, quando eu descobri isso, minha vida mudou, cara. Eu tenho uma escola de música há 20 anos, fez 20 anos esse ano. A galera, mas como é que você consegue fazer eventos na escola? Eu peguei os meus melhores professores e viraram meus sócios, claro. Não, claro. É a melhor opção, né? Esses caras são ótimos. Eles são ótimos para estar lado a lado. Sim, então assim... Hoje a gente tem o que a gente chama de sócio gestor, que é o Anderson. Então, eu tenho sócios que são sócios num status menor. Do ponto de vista de trabalho, estamos todo mundo junto. Do ponto de vista de participação no bolo, eles estão num estágio menor, mas vivo. Esse processo, eu costumo dizer, ele sempre é vivo. Tudo pode acontecer, né? Quer dizer, é evidente, quem contribui mais vai ter mais, contribui menos tem menos, e vamos embora. É um game vivo. Fudido. Não é game de chegou, ficou... Nossas empresas e tem tudo a ver com o teu pensamento, com tudo que foi falado na conversa aqui, né? Que é sempre uma questão de olhar o que é, onde a gente está, para onde vai, onde a gente passou, e você não fica no mesmo lugar, né? De parar nessa repetição, tá dando certo, vamos fazer o que tá dando certo. Não, tudo bem, tá dando certo, a gente faz o que tá dando certo, mas, cara... O mundo está girando, as coisas estão mudando. A comunicação é outra, a velocidade de acesso é outra. É mais fácil falar isso do que fazer, né? Não, falar é fácil, né? Porque, executar no dia a dia é complicado. Se você escutar as palavras que as pessoas usam, você vai escutar fazer mais sempre é importante, né? Tudo isso que falou... Cara, viver isso é muito mais difícil, né? Imagina, cara, eu fico pensando, hoje em dia eu tô mais velho, né? Então eu fico pensando assim, por que o meu caminho foi diferente de todo mundo, da maioria das pessoas que começaram e quando eu falo diferente, não quer dizer que eu fui o melhor da minha geração, não fui. Eu nunca me esqueço que o Fernando Meirelles, que é o cara da Horário Eletrônico, ele e o Paulo Morelli, que estão na O2 hoje, é um case de absoluto sucesso mundial, né? Fizeram a abertura e ele é da minha geração, então, pelo amor de Deus, eu não sou o exemplo, não, eu sou um cara lá que fez do meu jeito, né? Mas eu peguei algumas empresas que começaram também ali e vi que esse movimento de migração para sair de produtor de vídeo, virar de digital, cara, isso tem a ver com como você tem mais a ver com você como pessoa do que você como profissional, entende? Se você não tiver isso em você, dificilmente... Então os líderes das companhias têm que estar muito ligados no seu papel de gestor dessa energia dentro da organização, entendeu? Seja lá o tamanho que for. Porque muitas dessas pessoas que vão estar do teu lado, elas não têm essa coisa. Você vai ter que criar e ajudá-las a serem importantes nessa trajetória. E respeitar o limite ali, né? E é para isso que serve líder. Porque hoje em dia dá a impressão, nesse mundo que a gente vive, que líder não é mais importante, que juntos não é... Eu não vejo assim. Eu acho que líder é um... Cara, líderes são líderes, sempre serão. Esses caras que inspiraram coisas que a humanidade fez. E reconhecer esses caras onde eles estão, saber quem foi o Mark Zuckerberg, por exemplo, quem foi o Bill Gates, quem foi o Will Kate Kellogg, quem foi os irmãos Wright. Cara, esses caras construíram coisas do zero com a sua imaginação. Isso é muito legal que você falou, porque como é a cabeça do cara, você falou do Zuckerberg, e eu acabei de ver um episódio, eu tô vindo pra cá com o Andrew Huberman, é um podcast gringo, e o Zuckerberg é casado, a esposa dele é uma doutora formada em Harvard, e os dois têm uma empresa hoje que ele dedica imensamente o tempo dele para acabar com as doenças do mundo. Quais? Todas. Você vê, o cara podia, é a cabeça, você vê, esse é um líder, cara, é um cara que assim, cara, já tá beleza, eu vou pegar aqui bilhões, vou mandar já para alguma ação. Não. Que já existe, eu quero fazer isso. Hoje, como esse mundo político... trazer essa proposta, é isso. Como o mundo político está polarizado, muitas coisas estão acontecendo, você tende a pegar essas pessoas e ver coisas que elas fizeram de errado para mostrar que elas... E você pode fazer isso em todas as instâncias. Vai pegar a vida do Marx, ver como é que foi a vida dele como pessoa, que você vai conhecer um pouco mais dele. Vai pegar a vida de qualquer ser humano, dificilmente você vai encontrar alguém... Olha o que aconteceu com o Dalai Lama, né? Mas o que eu estou falando é de outra coisa. O que eu estou falando é o seguinte, cara... É assim, se alguém te ajuda na sua vida, se alguém te inspira, se alguém te ajuda a te levar por algum cara, esse cara é um inspirador, mesmo que, puta... Então, assim, a gente tem que ter... Esses sujeitos são importantes na organização. Cara, se você não for um líder que inspire, provavelmente os melhores talentos vão embora. Isso não é uma coisa natural do processo. Você tem que entender teu papel ali e tentar executá-lo da melhor maneira possível, porque você tem um papel. Isso não é...
Tudo bem, se pessoas pensam diferentes, tem outras maneiras de se organizar, que é no coletivo que sai, e eu não estou falando ao contrário, só estou dizendo que o coletivo ele é feito de partes. E as partes são importantes entender qual é o papel de cada um nisso. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Se você tiver uma empresa, eu adoraria ter líderes para que eu pudesse ter seguido na minha vida. Eu encontrei um agora, no fim da minha carreira, eu estou me aproximando do final da minha carreira, né? Que é o Gus. Eu escolhi, falei, cara, esse cara é um cara que me inspira. E eu peguei ele e falei, vira meu sócio aqui, vamos tocar esse negócio junto aqui. Eu adoraria ter tido isso no começo, só que eu não tive. Eu olhava e falava, puta, eu vou ter que ser o meu próprio inspirador, porque não estão me inspirando muito por não, eu não encontrei ninguém no meu caminho. Claro, porque claro. Mas é uma coisa aleatória, sorte, não. Quero te seguir aqui, não é assim. Completamente aleatório, é um cisne negro, é um acontecimento, pum, é o meu caso aqui com você hoje, tá me inspirando pra caraca, cara, sério. Legal. Sorte da porra. Tá vendo? Tá vendo, cara? A gente tem muita sorte. O diretor tá falando que a gente tem que caminhar pro final aqui, porque tem um almoço do Eu ia falar assim, ele até falou de inspirações, e até ia falar assim, a gente entra no momento, então, agora no finalzinho aqui, onde algumas inspirações que, de repente, você possa compartilhar com a gente, como, por exemplo, alguns livros ou artigos, ou filmes, ou séries. Quais são inspirações da literatura ou do cinema que você, de repente, pode compartilhar e falar, putz, eu acho muito bacana nesse momento que a gente passa tal livro, ou tal filme, ou tal série, ou tal podcast? Eu vou me proteger um pouquinho, eu costumo me proteger pouco, mas eu vou me proteger um pouquinho, porque a polarização política está muito grande e eu tenho muita ligação com essa discussão, eu gosto dela. Mas eu vou falar de coisas mais abertas, tá? Cara, minha mãe, que é... Enfim, eu acho ela uma gênia, ela não sabe, mas ela é, tá? É porque na geração dela, como você não tinha... Ela não sabia que ela era inspirada, né? Enfim. E ela me apresentou os cineastas, foi a primeira pessoa que... Ela foi me apresentando Howard Hawks, John Huston, enfim, os caras da década de 30, de 40, de 20, do fim da década de 20, né? E, cara, eu comecei a ver hoje como eles me inspiraram do ponto de vista desde estético, como de construção de história, como eles foram inspiradores, né? Porque eu parto do princípio que a gente é uma máquina de associar coisas. Cultura, mas... Quando você vai para o eu, né? Quer dizer, eu pego as apropriações que fazem sentido para mim e eu começo a associar coisas para você criar novas coisas, né? E esses caras estão desde a origem. Então, putz, eu não posso deixar de falar do Scorsese, desse último filme que eu acabei de ver, das Flores, que é um dos meus preferidos, né? Da parte de literatura, eu não vou falar muito porque... ele tem mais a ver com a parte política. E eu prefiro deixar isso, porque vai deturpar boa parte das coisas que eu estou... Perde o valor, às vezes, para algumas pessoas. Seja pro lado de um lado ou do outro. Não, vamos falar do mas, cinema, assim, pronto. Dessa coisa mais... o que eu acho é o seguinte, cara, é muito importante isso que não é importante, entendeu? Assim, as coisas que são importantes para a sua vida, para aquilo que faz sentido para a sua vida. E se você não tem algo que faça sentido para a sua vida, trate de ter. Construir os seus desafios, você ter coisas para serem... Para mim é determinante. Porque a hora que acabar com isso, a sua vida acabou. E ela pode acabar com 20 anos. E você pode ficar repetindo as mesmas coisas o resto da sua vida. Cara, eu tenho mais de 60 anos hoje, então eu fico vendo que uma hora, cara, eu não vou ter mais desafios. E eu acho que vou. Então alguns amigos falam, Júlio, você não pode aposentar? Eu falei, claro que eu posso. Eu não preciso mais trabalhar para viver, graças a Deus. Mas, cara, eu estou vivendo o meu melhor momento intelectualmente falando. Como é que eu posso abrir mão disso? Como é que eu posso abrir mão das contribuições que eu estou fazendo para o que a gente está construindo? Isso que é legal, não trabalhar. É o contrário, para mim trabalhar é uma das coisas mais legais da minha vida hoje, é trabalhar e colocar essas coisas que eu estou pensando para fora e ter uma equipe que consiga construir isso junto e a gente poder ser ponta de lança de algumas ideias que a gente está fazendo aqui dentro, criando aqui dentro. Então, assim, a gente precisa ter desafios pessoais. Eu não sei por que área, música, mas você tem que descer steps. Você vai ter que ir para a origem dos conteúdos, para aquilo que é o substantivo para que você possa construir os adjetivos. Você não pode ficar só no adjetivo, porque o adjetivo ele é pobre do ponto de vista de enriquecimento. O adjetivo é muito bom para você comentar coisas, para você tentar expressar coisas, para dar mais nuances, mas para aqueles assuntos que forem interessantes para você, tente descer através do quê? Do que tiver a ver com... Eu não sei com aquilo que você acredita e que te motiva. Eu não sei qual é música, que tipo de música que você gosta, né?
Por exemplo, descobri agora o Spotify, faz uns 5 anos, e, cara, minha vida se transformou. Eu passei, assim, madrugadas e madrugadas e madrugadas com uma curadoria musical. Eu fui para o indie, fui para um... Eu, a partir de um filme que eu estava assistindo, que eu fui ver a música final, que eu adorei o filme, que era de um cara chamado Daniel Gonzalez, que até hoje eu não sei se ele nasceu porque o Wikipedia não diz, o Wikipedia qualquer um bota lá, né? Mas ele é meio pai argentino ou uruguaio que mora na Europa, mas faz cinema em Hollywood. E eu comecei a conhecer todo esse mundo indie, porque você vai... E hoje eu sou apaixonado por esse tipo de música, mas também sou apaixonado por N outro tipo de música. Cara, a hora que você entra no Spotify, quem gosta de música, vai te levar para onde você quiser ir com uma infinitude e vai fazer relacionamentos com aquilo que, se você souber onde você quer canalizar, putz, vira projeto. O nome disso é projeto. O Obama falou que ele se aposentou e os maiores hobbies dele é fazer playlist no Spotify, cara. Obama, eu sei o que ele está dizendo. Aproveitando, falando de playlist no Spotify, vou falar pro nosso João Matuque. Tem mais recados? Tem The Waltz, cara. Eu indico a minha banda, que é de indie rock. Aí, The Waltz. Siga The Waltz no Spotify. Crie uma playlist para que suba o som no final do nosso episódio. Eu vou jogar uma pergunta bem no final, aquela assim, que vai ficar aqui. Não é para responder, não, porque ele falou de felicidade é tudo isso. Eu coloquei, ser feliz é antidarwiniano? Caralho! Fica no ar essa pergunta. Não começa a atrapalha no processo de evolução? É isso, cara. Sobe os créditos, João Matuque. Grande episódio. Júlio, brigadíssimo. João Matuque, o que você achou? Sensacional, hein, João? De cair o queixo. Porrada, né, cara? Foi muito bom. Sensacional, Júlio. Que papo, mano. Você fica pensando...